graça, da tua unção, Senhor, para que nessa noite eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem falado comigo durante toda esta semana. Pai, eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a mensagem de hoje ela tem por tema vida eterna, a busca incansável da humanidade. Vou repetir, vida eterna, a busca incansável da humanidade. Desde o dia 4/9, eu tenho pensado sobre essa mensagem e Deus tem falado muito forte ao meu coração sobre o que nós vamos tratar aqui hoje. Minha esposa falou uma coisa para mim ontem e eu falei, puxa vida, é pura verdade. Ela disse que ela estava escutando, acho que estava até nos Estados Unidos ainda, escutando lá uma serva de Deus, não é isso? E a mulher falava assim, a gente tem reclamado muito que o mundo está assim, que o mundo está assado. Mas o problema não é o mundo. Porque o mundo é isso aí mesmo. O problema é a igreja. O problema é a igreja. A igreja de Cristo, ela está se esquecendo das promessas do Senhor Jesus e ela não tem mais se preocupado com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, ela até citou aquele versículo, né? Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você entendeu isso? As portas do inferno jamais vão prevalecer. Então, quando você tiver dúvida, fala assim, espera um pouquinho. O Deus que eu sirvo é o Deus que jamais o diabo vai prevalecer sobre a igreja dele. Porque nós somos a noiva de Jesus. E o inimigo não tem poder sobre essa noiva. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu tenho me deparado, e hoje é um culto muito nosso, e eu posso falar isso com tranquilidade, pessoas que parece que não acreditam nem mais na vida eterna. Pessoas que têm dúvida se de verdade, quando fechar os olhos aqui, está no céu. Você fala, pastor, será? Vocês não imaginam as perguntas que eu respondo pelo WhatsApp. Tá? Daqui, graças a Deus, não, mas de congregação, os irmãos nem imaginam as perguntas que eu respondo. Eu fico pensando, mas Jesus, o irmão tem dúvida. Não é? Muito bem. Quando foi dia 4/9, saiu, quem viu vai lembrar. Saiu quando o presidente da China visitou a Rússia, ou da Rússia visitou a China, e eles conversando, saiu um vazamento na conversa. Alguém viu isso? Alguém viu? E qual era o papo lá? O papo era o seguinte, um falando com o outro, o negócio é o seguinte, agora tem aí uns médicos que estão falando que vão fazer transplante de órgão e a gente vai poder viver muitos anos. Olha só, 2 homens que lideram as maiores potências do mundo. Olha a preocupação dos caras. Eles estão preocupados com viver mais. Por quê? Eles não querem morrer. O poder, dizem que é muito bom. Morrer, e todo mundo vai morrer. E os 2 estão lá trocando ideia, mas só que vazou isso. Né? Então agora, quem sabe lá na China vai ter uns médicos lá, ou quem sabe na Rússia, vamos trabalhar, porque eles disseram que vão transplantar os nossos órgãos. Então, se o coração bater, pega um coração novo. Se o rim parar, pega um... É isso que eles estavam falando. Olha só, a preocupação do homem não quer morrer. Eu não estou nem aí se eu morrer daqui a pouco, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu separei um vídeo, eu vou colocar esse vídeo agora e vou colocar também no final. Apaga a luz, eu vou mostrar uma coisa, não põe ainda não. Esse vídeo é do filme Paulo, o apóstolo de Jesus. Quando Paulo fala com um centurião. Isso não está na Bíblia, é um filme, né? É o tal do, como é que fala isso aí? Que quando... licença poética, né? Mas é de uma profundidade tremenda o que Paulo fala para o centurião. Apaga a luz, um minutinho, só para você entender. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo,
resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Amém? Vida eterna. A expansão que ele fala é a vida eterna. E eu quero falar exatamente sobre isso nessa noite. Vida eterna, a busca incansável da humanidade. Todos querem viver mais. Todos não querem morrer. Principalmente os grandes poderosos. Por quê? Porque eu queria viver eternamente. Mas eu, você, a igreja de Jesus pode dizer, eu sei em quem tenho crido. Né? Interessante que Deus, o amor, a fé e a eternidade, elas são tratadas nesse versículo que nós lemos, João 3,16. Né? É um versículo que todo mundo conhece. 3,16 de João, todo mundo conhece. E nós gostamos de compartilhar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Repita comigo, vida eterna. Vida eterna. Olha que coisa interessante. Vida eterna, irmãos, é algo que nós buscamos. Quando nós conhecemos o Evangelho, quando o Espírito de Deus, Ele nos convenceu de que nós éramos pecadores, Ele não simplesmente nos convenceu do nosso pecado, mas além de nos convencer do nosso pecado, Ele nos deu uma garantia. Ele deu a nós uma garantia de que um dia nós estaremos com Ele, porque antes dele ascender ao céu, Ele disse, olha, eu vou, mas eu volto. Para que eu volto? Para buscar vocês. Olha, eu estou indo preparar lugar para vocês. Existe então uma promessa de Deus. A vida eterna não é um conto da carochinha. A vida eterna não é algo que a gente fala simplesmente para agradar o público. A vida eterna é algo que Deus tem preparado para os seus. É interessante que a vida eterna, ela está como Paulo falou aqui no filme. Está em Cristo. Está em Cristo. João 1:4 diz assim, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Nele quem? Jesus. 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. 1 de João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida estava no seu Filho. Então veja só, a minha vida eterna, a sua vida eterna, está na pessoa que você um dia aceitou como teu Salvador. A pessoa se chama Jesus. Mas nós temos visto muitas pessoas se esquecendo disto. Nós estamos muitas vezes titubeando, mas será? A gente está preocupado, a gente está com medo de morrer, a gente está com medo disso. Irmão, é muito natural que a morte, nós não éramos para morrer. A morte não foi feita para o homem. O homem é que buscou errar diante de Deus e ele foi condenado à morte. Mas a Bíblia diz no texto que nós lemos que Deus nos amou. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus não ia deixar simplesmente o homem se arrebentar. Ele disse lá para Adão e para Eva, olha, pode ficar tranquilo, virá um que pisará a cabeça da serpente. Ela vai de verdade até ferir o seu calcanhar, mas ele vai vir. E ele veio, louvado seja o nome do Senhor. Ele veio. Agora, o mais interessante disso tudo é que, quando você pega Moisés vai dizer assim, olha, o pessoal falando dele, ele falou, tem uma coisa, vai vir um que será maior do que eu. O pessoal não entendeu nada. Como é que é? Vai vir um maior que eu. Aí, quando Abraão, ele entra também no cenário, ele entrou primeiro que Moisés, Deus fala com ele, que viria um dia um que ia ser o homem. E ele fala isso assim, de uma forma que as pessoas daquela época não estavam entendendo nada. Abraão, o pai da fé. Aí você vem e você começa a ver os profetas, todos os profetas, na sua maioria, falaram de alguém que viria. Mas, olha bem, lá no livro de Hebreus, vai dizer que os heróis da fé, eles vieram, passaram por tribulação, mas eles não viram a promessa se cumprir no tempo deles. Mas você viu a promessa se cumprir.
Nós vimos a promessa de Deus se cumprir. Por quê? Há 2025 anos atrás, Jesus veio a este mundo, se despojou da sua glória, veio aqui, e aqui ele morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e nos prometeu vida eterna. Então a vida eterna está em quem? Em Cristo. E nós precisamos receber isso como um presente gracioso de Deus, irmãos. Não podemos ficar titubeando. Nós precisamos dizer para o mundo que caminha dia após dia para o inferno, que a única solução do mundo não é política, não é homem, não é fulano, não é o país tal. A única solução é Jesus, o Cristo. Só Jesus. Agora eu preciso ter coragem para dizer isto. E para que eu possa ter coragem, eu preciso crer no que eu falo. Eu preciso dizer para o pecador, meu amigo, eu e você um dia vamos partir, mas se você morrer em Cristo, você tem garantia de vida eterna. O Putin não tem, o lá da China não tem, o da América, o japonesinho lá também não tem, mas eu e você temos. Eles estão atrás dos médicos. Quem sabe lá na China, que os caras fazem de tudo, quem sabe eles consigam lá transplantar os nossos órgãos, e nós vamos ver 100 anos, 200 anos. Não, esquece. Olha, a morte vai chegar para eles, vai chegar para mim e para você, mas nós temos a garantia de vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna é um dom de Deus. Não é uma vida que alguém poderá fabricar, construir ou produzir. Não existe isso. Não adianta os grandes, né? E vou dizer uma coisa aos senhores. Hoje, no mundo, na Europa, na América do Norte, até na Oceania, eu estive dando uma olhada, existem clínicas especializadas em tentar fazer com que o homem possa viver muitos e muitos anos. Eles fazem de tudo, o que você imaginar. Eu já disse aqui, e tem algumas clínicas que o cara morre, mas ele não é enterrado. Ele vai para um lugar que ele vai ficar ali, dentro de um tipo formol, então, esperando que um dia alguém descubra uma forma dele voltar à vida. Existe isso, pastor, existe. Pode pesquisar no Google que você vai ver isto. Mas por quê? Irmão, quando você morrer, nós não vamos te colocar no formol, viu? E nem eu vou para o formol, porque quando eu fechar os olhos aqui, eu estou no braço do Pai. Você está no... Agora, eu preciso crer nisto. Nós precisamos crer e falar para o mundo. Tá? Não é um resultado de alguma coisa que nós vamos obter, mas é de um relacionamento que nós nutrimos com Deus. Então, como eu dizia no início do culto sobre semana de oração, a única forma de nós termos a convicção e dizermos nós somos salvos, nós temos vida eterna, é quando nós temos relacionamento com Deus. É quando eu falo com Deus. É quando eu troco ideia com Deus, é quando eu converso com Deus, é quando eu digo para Ele, Senhor, eu tenho saudade, como nós cantamos, ó que saudosa lembrança tenho de Ti, ó Sião. Por quê? Porque a minha alma deseja, porque a minha alma veio de onde? Veio de Deus, igreja. A sua alma veio de Deus, ela deseja voltar para Deus. Agora eu preciso crer nisto. A vida eterna vem a nós através da palavra de Cristo. Palavra de Cristo. João 5,24 diz assim, e eu lhes asseguro, Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Mas já imaginou um negócio desse? Quem está falando? Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ô irmão, glorifica a Deus aí, isso aí é para mim e para você. Isso aí é para mim e para você. Coisa maravilhosa. A vida de Cristo vem a nós através do que? Da palavra. Ele é a palavra eterna de Deus que se encarnou e habitou entre nós. Ele quem? Jesus. João fala isso lá no seu texto, de 1 João. Ele se fez homem, se despojou da sua glória. E através da palavra, nós cremos firmemente que um dia nós vamos ter vida eterna em Cristo Jesus. É interessante dizer que uma boa parte dos presidentes americanos, uma boa parte, não todos, muitos deles são evangélicos. Foram ou são os presidentes que já passaram. Os últimos dois, não. Passaram. Esse que está aí diz que é, mas sei lá se é. Né? Mas
eu estava vendo um deles falando há poucos dias, já bem velho, o Bush filho. E ele falando, ele estava numa igreja batista, e ele dando um tipo de um depoimento, não é? E a pessoa entrevistava ele e fazia algumas perguntas, natural, do momento atual. E ele fala assim, olha, eu fiquei na presidência, parece que ele ficou 8 anos. E eu fiz o que eu pude fazer dentro da legalidade e tal. Agora eu espero meu Jesus. Eu fiquei assim, falando, mas olha, o cara, o presidente fala isso, o ex-presidente fala isso. Eu espero por Jesus agora. Minha parte eu já fiz. Eu agora espero pelo Senhor Jesus. É isso. Por isso que Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta o quê? Coroa da vida. Coroa da vida, irmãos. Não é que você vai chegar lá, vai ter uma coroa na tua cabeça. Esquece, tá? Isso é uma forma de dizer para você de vida eterna. Tá? Não tem esse papo de, opa, tem uma coroa para mim? A minha tem que ter tantos brilhantes, a minha tem que ter mais. Não, a coroa da vida não tem nada mais do que coroa da vida, do que a nossa eternidade. Nós morarmos eternamente com o Senhor. Isso é a grande coroa do crente. A vida eterna, ela se recebe pela fé em Cristo Jesus. Não tem como. Você precisa exercitar a tua fé. Se você tem dúvida, se você tem medo, se você vive com medo do mundo, das coisas que estão acontecendo no mundo, os Estados Unidos está ali do lado da Venezuela agora dizendo que vai invadir, e lá é América do Sul, para o Brasil é um pulo, estou com medo. Eu com medo? Eu não quero nem saber. Pode dar o primeiro tiro lá que eu estou dando glórias a Jesus. Porque se acontecer alguma coisa, eu sei para onde eu estou indo. Você pode dizer isso para o seu irmão do seu lado aí? Fala para o teu irmão, eu sei para onde eu estou indo. Tem coragem? Vamos ver se você tem coragem. Fala para o lado, pastor Eli, eu sei para onde estou indo. Eu sei. Se você sabe, glorifica a Deus, porque você está falando de vida eterna em Cristo Jesus. Olha só. No texto de João 3,16 diz, para que todo aquele que nele crê. A vida eterna é para quem crê, ou seja, vida eterna se recebe pela fé em Cristo Jesus. Não existe outra forma, se você não exercitar a sua fé. Nós vivemos de fé em fé. Não há outro meio de obter vida eterna se não for por meio da fé, irmãos. Não tem como. Tá? A fé nos conecta à vida. E pela fé, nós continuamos recebendo vida em Cristo. Eu creio pela fé. Você crê pela fé. Quando o Espírito de Deus te convenceu que você era um pecador, que você precisava de Jesus, você aceitou Jesus pela fé. O ocorrido foi há 2025 anos atrás. Você não estava lá, você não viu. Mas, pelo testemunho de pessoas, pela pregação, por tudo que você tem visto, você crê pela fé. Então, a vida eterna se recebe por onde? Pela fé. Eu preciso exercitar a minha fé. Eu disse aqui antes de começar o culto, a minha preocupação como pastor de uma igreja, como pastor de um campo, é ver o distanciamento que existe das pessoas com a oração. E isso me preocupa. E muitos são pastores, evangelistas, presbítero, missionária, e sabe, é o irmão que tem um cargo A, B, não está nem aí com oração. Isso me preocupa, porque a forma de nós exercitarmos a nossa fé é falando com o Pai da fé. Agora, se eu não converso com Ele, se eu não oro, se eu não busco, como é que eu vou exercitar a minha fé? E vou dizer uma coisa a você, quando você ora, você sente a presença de Deus na sua vida, você começa a glorificar a Deus, e parece não, e acontece, o Espírito Santo te toma, e se você não tiver palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos o que fará. Por quê? Porque eu preciso ser edificado, e a minha edificação vem pela minha fé em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos ver curas e milagres. Nós precisamos voltar a ver isto. E nós vivemos muito do saudosismo. Mas no tempo do meu pai, no tempo do pastor A, no tempo... Não, é o que a pastora falou comigo. O problema é nós, que deixamos de buscar a Deus. Que fazemos uma semana inteira de oração e não vem praticamente ninguém.
Tivemos uma boa cooperação durante toda a semana. Mas deveria ser assim, como estou vendo aqui. Vamos orar uma semana, né? E isso, aqui o púlpito também. Muita gente que está aqui no púlpito não apareceu um dia. Mas são pastores. Mas então já estão garantidos. Eles que não se preocupem também com a fé deles, que Jesusinho, eles ficam aí. Começa aqui comigo. Começa com o pastor da igreja, começa com a diretoria da igreja, começa com os evangelistas, com os pastores. Não tem justificativa, irmão. Nós precisamos voltar a colocar o joelho no chão e pedir misericórdia de Deus. Nós precisamos voltar à oração para Deus começar a fazer coisas tremendas. Jesus batizar com o Espírito Santo. O Senhor dá dons espirituais para a igreja. Nós vemos Deus se manifestando como no passado. No passado. O passado é hoje. O passado foi há 1 hora atrás. O que nós precisamos é voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu sei que a vida eterna eu vou conquistar pela fé em Cristo Jesus. Mas eu preciso praticar e falar com o meu Deus. Não tem outra forma. Jesus falou no capítulo 15 de João: eu sou a videira verdadeira. Vocês, que em nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, pela fé nas promessas da palavra de Cristo, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Agora, eu preciso, como o texto fala aqui, Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Precisamos dar fruto. E fruto se dá quando eu tenho percepção clara de que a vida eterna eu tenho. Irmãos, nós temos um costume, aí a gente sai para uma cidade, chega lá e encontra um restaurante maravilhoso. Aí você chega e fala: puxa, Milton, fui na cidade, tinha um restaurante lá, que comida, é assim que a gente vai. Eu e Milton, que conhecemos São Paulo, a gente sempre vive falando: mas aquela pizzaria, não tem. Aquela pizzaria, não é assim que a gente faz? Por quê? Porque é gostoso, porque é bom. Agora, eu estou falando de vida eterna, irmão. Não estou falando de leitão a pururuca. Eu não estou falando de churrasco. Eu não estou falando da melhor macarronada que tem em São Paulo, lá na cantina do Dídio, não. Eu estou falando de vida eterna. Foi o que Paulo fala ali no filme. A nossa vida é como você pegar um punhado de água e vai escorrendo pela tua mão. A nossa vida é isso. Sabe? Há 18 anos atrás eu não tinha um cabelo branco. Dá uma olhada agora como é que está isso aqui. Só o sangue de Jesus. Está entendendo? Não tem jeito. A água está escorrendo pela mão. A minha hora vai chegar. Mas Paulo fala: o evangelho que eu sigo é como a imensidão do mar. Aleluia! É como a imensidão do mar que não acaba. Isso é vida eterna, igreja. Aleluia! Isso é vida eterna. Vai acabar nunca. Não vai, você não consegue pegar o mar na sua mão. Isso é vida eterna. Então creia pela fé que você vai receber a vida eterna em Cristo Jesus. Agora tem uma coisa interessante. Um dia aqui, minha esposa me corrigiu, porque eu falei que as crianças eram a igreja do futuro. Ela falou: não, as crianças são a igreja de hoje. Não tem nada de futuro. As crianças são a igreja de hoje. Eu falei: puxa vida, não é mesmo? Tá bom. Agora, olha só. A vida eterna, eu já desfruto hoje. Eu já desfruto hoje. Mas você está vivo. Você já desfruta hoje. 5:24 de João diz assim: eu lhe asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já tem. Tem a vida eterna. Não é que terá, mas tem vida eterna agora. Pela fé. Tá? Tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Hoje? Eu já tenho vida eterna hoje. Porque eu creio pela fé. Eu estou pregando aqui algo que eu preciso vivenciar dia após dia. Eu disse aqui: olha, o restaurante é bom. Agora eu tenho que falar para alguém: moço, moça, senhora, senhor, idoso, jovem, existe vida eterna. Tem? Como é que é esse negócio de vida eterna? Jesus, é Ele que pode dar vida eterna. Nós precisamos pregar isto, precisamos anunciar isto. O mundo, ele vive querendo uma novidade. A maior novidade que o mundo não conhece é que Jesus Cristo é a própria vida eterna em nós. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Agora veja só.
1 de João, capítulo 5, versículo 12. Olha só o que o evangelista vai dizer. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Aqui ele está falando de vida eterna. Quem tem um filho já tem. Então, os que têm estão aqui hoje? Os que têm estão aqui? Glorifica a Deus porque você tem. Você já pode dizer, eu tenho, louvado seja o nome do Senhor. A fé é o elo que nos une à vida de Deus em Cristo, aqui e agora, livrando-nos da condenação eterna, da morte eterna. Vida eterna se desfruta a partir do momento que você conhece a Jesus como seu Salvador, que você tem a convicção plena de quem é o teu Cristo, você já vive. Por quê? Você está aqui vivinho, mas você tem certeza, se der um branco e você está lá, nos braços do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu contei aqui, e serve para contar de novo. Quando eu estava lá em Jaboticabal, o secretário falou, pastor Ismael, tem 3 irmãs aqui. Elas são 3 irmãs solteiras, já de idade. Uma está com câncer terminal. E ela quer conhecer o Senhor. Eu falei, vamos lá. Eu estava lá, provisório, era o presidente, mas só para resolver uma situação. Eu fui lá com a pastora. Chegamos lá, fomos muito bem recebidos. 3 irmãs solteiras, já de idade. E a irmã na cama. Sim, só o esqueleto. E quando ela nos viu, ela se alegrou muito. Se alegrou demais. E ela falou assim, pastor, eu queria te conhecer. Eu não queria partir antes de conhecer o senhor e a sua esposa. Eu estou indo. Então, eu já posso ir. Porque eu conheci o senhor e a sua esposa. O senhor não precisa nem orar por mim, porque eu estou indo. E a gente se encontra lá. Eu saí da sala e fui chorar sozinho. Eu falei, puxa vida, que convicção. Que convicção, eu preciso ter essa convicção. Eu não vi uma mulher desesperada, eu vi uma mulher feliz. Se cumpriu o que eu queria. Conheci o senhor, conheci sua esposa. Nós vamos encontrar lá. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você precisa dessa firmeza. Pare de duvidar do Deus que você aceitou. Pare de duvidar do Deus que deu o Filho dele para morrer na cruz pelos seus pecados. Pare em nome de Jesus. Ceia que nós vamos participar hoje é uma simbologia da aliança. Aliança, a nova aliança. Aliança de sangue. Aliança de alguém que veio a este mundo para dar vida a mim e a você. Então, em nome de Jesus, glorifique a Deus e diga, Senhor, eu preciso esperar em Ti. Aleluia! Igreja, despertemo-nos. Despertemo-nos. Falemos, vamos anunciar que eu e você temos a vida eterna em Cristo Jesus. Algo que o mundo busque de forma incansável. Nós temos na palma da mão para a glória de Deus o Pai. Vida eterna, como eu disse, não vai acabar quando você morrer. Não. Vida eterna, quando você bater com as 10, você vai ter que lembrar, antes de bater com as 10, o que Jesus disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Opa! Como é que é? É isso mesmo. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus pergunta. Não morre eternamente. Está aqui está o segredão. E é Jesus que está falando. Você não vai morrer eternamente. Essa conversa de que quando você morre, você vai dormir, para com isso. Eu vou morrer e vou estar nos braços do Pai, para a glória de Deus o Pai, porque eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Louvado é o nome de Jesus. A vida eterna, ela vai se completar com a ressurreição. Né? João 6,40 diz assim, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Nós vamos estar com o Senhor. Mas aí, Jesus vem, a trombeta vai soar,
Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos recebemos um corpo glorioso. Glorioso. Vem de Deus, se une ao corpo glorioso para estarmos novamente, eternamente com o Senhor. Creia nisso. Creia nisso no nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a você. A vida eterna, ela durará para sempre. Não termina nunca. Olha que coisa boa. Estas coisas vos escrevi. 1 de João, capítulo 5, versículo 13. Os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Eterna, não acaba nunca. Não vai acabar nunca, tá? Não vai acabar nunca. Coloca para nós Efésios, capítulo 3, versículo 14 em diante, até o 21. Olha só que coisa tremenda. O que Paulo vai estar dizendo. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse texto resume tudo. O Deus que um dia você aceitou, foi o único Deus que pisou nesta terra. O único Deus que pisou nessa terra, se despojou e pisou aqui. Quando os discípulos insistiram com Jesus, nós queremos ver Deus. Quem vê o Filho vê o Pai. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Foi o único que pisou aqui, para que esse versículo pudesse se cumprir na minha vida e na sua vida. Guarde esse texto. 3, 14 ao 21 de Efésios. Quando você estiver cocheando em dois pensamentos, leia esse texto. E você vai ter entendimento de que a vida eterna em Cristo Jesus é poderoso para mudar a tua vida. Volta com o filme mais uma vez. Só para reflexão. Apaga a luz mais uma vez. Só para reflexão. Bota lá, presta atenção. Se você não prestou na primeira, preste agora. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Aleluia. Aleluia. Você tem coragem de falar para o teu irmão que está aí do teu lado, eu vivo por essa expansão do mar? Tem coragem pela fé falar isso? Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu te desafio aqui hoje a se conscientizar do que Deus deu a nós. Ah, pastor, eu estou sofrendo. Você vai sofrer. No mundo tereis aflições, mas Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Está doendo? Não se preocupa não, vai doer mesmo. Mas tem uma coisa, você vai ser um vencedor. Você vai ser um vencedor. Agora, não coxinhe dois pensamentos. Não dá. Coloque a sua fé no Cristo que você recebeu. Faça hoje uma aliança
com você e com Deus. Pai, eu vou melhorar, eu vou chegar mais perto, eu vou falar dessa vida eterna. Vamos orar. Deus e Pai, nós te louvamos.